Porque o vício continua mesmo quando a pessoa quer parar. Como um comportamento passa a se repetir de forma tão constante? No estudo de hoje, nós vamos entender como o ciclo do vício se forma de maneira silenciosa, mas reconhecer esse processo pode ser o começo de uma mudança real. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Obrigado a você que está ligado com a gente, você que acompanha a nossa programação, você que ouve a Rádio Novo Tempo, você que acompanha os materiais, os posts, você que acompanha a gente nas redes sociais, na web, você que faz um estudo através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E tem estudo novíssimo aí, Livre do Vício. 12982000062. Esse é o número da Esperança. É o número para você salvar. Você escreve aí, ó, Livre do Vício. Você vai receber esse novo estudo preparado pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é psiquiatra, que apresenta o quadro claramente aqui no programa Vida e Saúde, na Novo Tempo. Ele que está há muitos anos com a gente, larga experiência, tem dicas importantes para você que está lutando contra o vício e você que talvez convive com alguém que tem um vício e você quer ajudar esta pessoa. 12982000062. Esta semana, antes, deixa eu mostrar para você, vai estar do lado de cá, ó. Tá vendo aqui, ó? É que eu tenho que fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou virar para a câmera de cá, aqui, e agora para essa aqui. Para essa aqui. Isso, daí fica melhor, fica mais perto aqui, ó. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Você abre a câmera do seu celular e aproxima ali, vai aparecer um códigozinho amarelinho quando você aproximar. Você vai clicar nesse código e aí vai abrir já o WhatsApp com o estudo 12982000062. Por que eu estou dizendo o número, né? Porque você já colocou os QR Code, então já apareceu, tá? Então vai aparecer já o estudo Livre do Vício e você pode estudar com a gente, adquirir conhecimento. E se você tem alguém, vai ter um estudo que vai ser pessoal, como ajudar esta pessoa, tá bom? Lembrando que eu ia dizer aquela hora que esta semana nós também estamos numa semana especial na TV, a partir das 8 horas da noite, com ela, Dilene Ebinger, uma especialista, que está falando sobre tipos de vício. E hoje é compulsão alimentar. Você sabia que o vício, né, a gente falou ao longo da semana, é aquilo que se torna algo que começa a comandar a gente não tem mais controle sobre. Então a gente é levado por. E você sabe que a alimentação pode se tornar uma compulsão, um vício também. Então, hoje, quando terminar o programa, você fica com a gente nesta semana especial, tá bom? E aqui, nesta temporada, nós estamos estudando o Livre do Vício, que é esse estudo que está à sua disposição através da Esperança. Aqui a gente traz informações técnicas e também nós fazemos uma análise espiritual. E ao longo desta semana nós temos analisado o tema como funciona o vício e a gente já viu algumas informações que são importantes. Como, por exemplo, não achar que quando a gente está falando de vício, estamos falando somente de drogas legais ou ilegais. A gente tem uma série de outros assuntos que estão relacionados, que são considerados vícios. A gente tem a pornografia, a gente já citou a compulsão por compras, compulsão alimentar. Então, até a tecnologia, a necessidade de aprovação.
Então, fique com a gente, estude junto com a gente, e hoje nós vamos analisar os ciclos que o vício apresenta. E a identificação desses ciclos pode nos ajudar a fazermos novos caminhos neuronais, caminhos no cérebro, para que a gente seja liberto. Porque a verdadeira liberdade se dá quando nós temos controle sobre os nossos desejos. A verdadeira felicidade se dá neste controle. Nós acreditamos na atuação do Espírito Santo na nossa vida, que vai ajudando-nos a termos controle sobre as nossas vontades. Tá bom? Vamos orar, pedir que o Espírito nos ilumine ao conversarmos mais uma vez hoje à noite. Obrigado, Pai, porque estamos juntos para conversarmos sobre esse tema tão desafiador. Todos nós, de alguma forma, conhecemos alguém, temos alguém próximo que luta contra os vícios e nós estamos aqui para termos percepções pessoais, se não estamos desenvolvendo algum vício, e também para ajudarmos as pessoas que necessitam. Que o Senhor nos dê lucidez para a gente entender. E se nesse momento eu estou aqui orando e alguém está me assistindo e está se viciando ou é um viciado em alguma área, como nós já citamos, Pai, por favor, que o Senhor o liberte pelo poder de Jesus Cristo. Se eu estou orando e tem alguém que tem uma pessoa querida que luta contra um vício, por favor, eu te peço, meu Deus, dê a esta pessoa sensibilidade no trato, no acompanhamento. Por favor, eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você para acompanhar junto comigo. Eu sempre uso a tela como uma forma didática, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia. A gente já apresentou aqui a definição do vício, aquilo que começa a nos controlar, aquilo que começa a afetar a nossa vida, aquilo que começa a afetar o nosso cotidiano, aquilo que muda o nosso comportamento, afetando também os nossos relacionamentos, e nós não temos mais controle sobre aquilo. A gente deu, como eu mencionei, inúmeros exemplos para a gente ter percepção se não estamos sendo levados sem perceber e, às vezes, não. Quando a gente não tem essa percepção, quando a gente diz, não, eu tenho controle, quando eu quero eu largo, a gente pode estar mais envolvido do que a gente imagina. Nosso objetivo aqui é que você tenha uma vida mais saudável, uma vida feliz, uma vida emocionalmente saudável aí no seu ambiente familiar. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse ciclo do vício que é importante para a gente entender. O vício não acontece por um acaso. Ele segue um ciclo. Enquanto esse ciclo não for identificado, ele continua se repetindo porque você vai se tornando, como nós já conversamos, escravo deste contexto. E aí, eu quero usar um texto de referência. Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19, ele está falando sobre a natureza, né? Como a gente é escravo da natureza. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, minha disposição natural, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está falando da luta com a sua natureza e a gente está falando aqui, né, a gente já conversou muitas vezes dentro de um aspecto espiritual, né? Ele está pós ter aceito ao Senhor Jesus. Ele tinha lutas com os seus desejos, com a sua natureza. Ele fazia o que era contrário àquilo que ele realmente deveria fazer. E é dessa forma
que acontece quando nós nos aprisionamos diante de um vício. Quando a gente vai repetindo um ciclo, nós vamos sendo prisioneiros. O Senhor pode nos libertar e a gente vai ver isso, né? E Deus quer nos libertar. E a gente tem falado também da importância de um processo terapêutico para a própria identificação. Como nós já mencionamos ao longo da semana, um vício não é falta de força de vontade. Não, não é isso. Mas o vício está associado a uma dor, a um vazio interior. Então, eu preciso identificar isso e agora identificar o ciclo que está me aprisionando. E você vai perceber que aí, nessa identificação, eu vou ter percepções e vou conseguir encontrar o caminho para a saída. O problema não é apenas falta de informação, quando a gente fala do ciclo. É um conflito interno, é o desejo, é a vontade. Você sabe que faz mal, mas mesmo assim continua fazendo. Eu quero fazer o bem, eu não consigo. Eu quero mudar, eu quero seguir um outro caminho, mas eu não consigo. Por isso que, dependendo da situação, né, dependendo do grau que você se encontra, do grau que está, você vai precisar. Existe uma ação sobrenatural, a ação do Espírito Santo na sua vida, um processo terapêutico, em alguns casos até o uso de medicação, dependendo do grau em que esse ciclo se tornou repetitivo. Porque quanto mais vai se repetindo, mais isso se naturaliza em você e menos percepção. O vício geralmente segue um padrão previsível. E aqui a gente vai apresentar alguns desses passos. Primeiro é o gatilho, é algo que desperta a vontade. Vai despertar a emoção, o ambiente, a memória, a pessoa, né? E aqui é importante identificar quais são os gatilhos, o que te faz ser levado. Por exemplo, você tem tendência, você luta contra a bebida, evitar ambientes, não estar em ambiente sentado à mesa onde há bebida, porque a bebida vai ser o quê? O ambiente vai ser o quê? Um gatilho para levar você àquela ação. Se você não tem controle no seu celular, se você está viciado ali nas redes sociais, se você não se controla, então você ter assim, terminei, e aí vem, né? Por exemplo, você trabalha com o celular, você precisa, chegou em casa, terminou as suas atividades de trabalho, tire, afaste de você. Por quê? Porque a percepção, o olhar, vai ser um gatilho. Se você deixar a mesa, eu já citei essa semana, por exemplo, se você quer fazer uma leitura, você é um religioso, você quer ter o seu devocional, você quer ler a Bíblia, não deixe o celular perto. Por quê? Porque ele vai ser um gatilho para te despertar. Se você tem desafios dentro da alimentação, não se controla dentro da alimentação. Então, você vai precisar evitar ambientes ou... eu vou trazer sempre um lanche, vou trazer sempre alguma coisa para comer. Então, você vai evitar isso que vai despertar em você a vontade. Não sei se fica claro o que significam esses gatilhos. Porque aí é um conjunto de coisas que vão acontecer dentro dessa esfera que te motiva. A emoção, a ansiedade, a tristeza, o tédio. Então, vamos procurar atividades. Vamos procurar atividades que não levem você a esse despertamento, que mexe com a sua emoção. Como, por exemplo, atividade física, para não te despertar a ansiedade, para não te levar à tristeza, ao tédio. Vamos evitar, como eu citei, o ambiente ou a memória. Vamos, porque talvez você vai lembrar de algo que vai te entristecer e aí você vai buscar no vício esse alívio para aquele momento. E aí, o que acontece? Como nós citamos, você agora está sendo levado por aquilo não só para satisfazer, para te dar uma sensação de prazer, de alívio, mas por uma falta, porque você precisa preencher. Então, evitar os gatilhos, identifique
isso vai te ajudar. Segundo, o desejo ou a fissura, o desejo forte por aquilo. Uma vontade intensa aparece, a mente começa a justificar o que você tem que fazer, a prática daquele vício. E aí você usa até frases, não, mas eu mereço. Por exemplo, quem tem compulsão por compra, não, mas eu mereço, né? Eu faço tanto. Você começa a justificar para que esse desejo, que é intenso, seja satisfeito. Terceiro aspecto é a ação. Então, você cede ao comportamento. Vejam só, houve um gatilho, esse gatilho despertou o desejo, e esse desejo agora, ele leva à sua ação. Então, identificar o gatilho que vai despertar o desejo vai te ajudar a fazer um outro caminho. Eu não vou ceder, eu não vou me aproximar disso que pode despertar, que pode mexer com o meu desejo, que me leve à ação. Vai trazer em você, dentro da análise do ciclo, um alívio momentâneo. Esse alívio é momentâneo, te dá a sensação de prazer, isso vai sendo repetido, e como eu mencionei na segunda-feira, você vai querer sempre buscar mais, e na hora que passa esse prazer, quanto mais isso se torna comum, mais profundo você vai. E aí você não consegue voltar àquilo que deveria ser um nível de satisfação. E aí você quer mais satisfação, porque você foi mais no fundo. Você se frustrou ainda mais, porque aqui vai bater um senso de culpa que diz, que apresenta o quinto passo. Um senso de culpa e de frustração. Vem o peso, a vergonha, o arrependimento. Vem a sensação de eu não consigo, não tem jeito, para mim não tem solução. E isso vai se tornando tão comum, que você se torna prisioneiro. E em alguns casos, como eu mencionei, fazer este novo caminho, ele se torna ainda mais desafiador, a necessidade profissional, e talvez eu estou falando para você que já esteja nessa situação. Eu quero te dizer, não desista. Existe solução. Sempre existe solução. Se você está percebendo um início, sabe? Está começando aí na sua vida algum vício, e você pode interromper, percebendo qual é o gatilho que despertou qual desejo, que te levou a qual ação, que te levou a um alívio momentâneo e que te gerou culpa. Perceba isso e faça um novo caminho. Mas se você cai, não esqueça, o Senhor dá forças para você levantar. Nunca pense que quedas sucessivas podem ser o fim. Não importa quantas vezes, o Senhor te dá uma nova oportunidade. Para completar esse ciclo, o que acontece? Há um recomeço. A culpa gera mais dor e a dor vira um novo gatilho. Percebeu? Você chegou até aqui e agora isso te causa dor, aí a gente volta àquilo que a gente falou. Por trás de um vício tem um vazio. Esse vazio é preenchido. E aí você passa por todo aquele ciclo, gatilho, desejo, a ação. Aí você está envolvido, você sente a culpa, e aí você cai de novo na dor, que se torna um gatilho de novo. E aí você cede ao desejo, vai para a ação. Percebe como isso vai se tornando constante? O vício não se sustenta só pelo prazer, ele se sustenta pelo ciclo.
essa sucessão de caminhos que vão sendo seguidos. Por quê? Eu já mencionei isso, mas só para a gente ratificar, né, confirmar mais uma vez, o ciclo vai fazendo um caminho cerebral. E esse caminho, quanto mais eu sigo esse caminho, mais ele se torna comum. Quando ele é mais constante, mais comum vai sendo. E menos percepção a gente vai tendo. Nem toda queda começa no momento da ação. Ela pode começar antes. E aqui a gente vai identificar alguns outros exemplos de gatilhos. Pode ser o cansaço, pode ser a solidão, pode ser o estresse, pode ser as redes sociais, podem ser certos lugares ou horários. E aí você precisa preencher. Você precisa preencher algumas dessas situações que você está vivendo. Está cansado, então eu vou aliviar. Eu vou para o happy hour, né? Vou ter o meu momento de... E aí, né, para aqueles que têm o vício da bebida, você pode ser levado àquilo, porque você acha que você vai aliviar o seu cansaço, a sua solidão, o seu estresse. Você pode abrir as redes sociais e você sabe que os algoritmos, né, o celular lê aquilo que você busca e aquilo que você fala perto. Falou, né, falou das suas vontades, dos seus desejos, ele vai aparecer. E aí você abre e, de repente, aquilo que você está verbalizando está sendo apresentado para você. E isso se torna um gatilho. Por que não ir lá? Por que não fazer isso? Então, a identificação desses outros gatilhos são essenciais. Alguns lugares ou horários em que você se torna mais suscetível. Posso citar o exemplo de você que talvez esteja lutando contra a pornografia? Você sabe, o momento da noite, sozinho, não há ninguém, e você começa de alguma forma a ser envolvido por aquilo. Por isso, se esses horários são gatilhos para você, bloqueie esse momento, vá dormir cedo, entende? Sabe, a percepção que a gente precisa ter daquilo que nos toca e vai nos levar para a gente passar por esse ciclo de destruição. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se você analisar o contexto desse verso, e eu quero abrir aqui, junto com você, ele vai dizer nos versos seguintes, né? Desvia de ti a falsidade da boca, afasta a perversidade dos teus lábios. Então é o que você fala, é o que você conversa. Os teus olhos olhem direito, então é o que você está vendo. São gatilhos que vão te levar, que podem estar te induzindo. Pondera a vereda dos teus pés, é por onde você anda. Então é o que você fala, é o que você olha e é o que você anda. E ele vai dizer, não te declines nem para a direita e nem para a esquerda. Então perceba, o que eu estou falando? Estou falando sobre aquilo que me desperta, que é o meu vício. Então eu vou mudar o assunto. Eu vou procurar de uma outra maneira, vou procurar um outro caminho. Eu estou olhando isso, estou alimentando aquilo que é o meu vício. E terceiro, eu estou andando pelos caminhos que me levam ao meu vício. Guarda o seu coração, diz o sábio, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, coração é a fonte dos pensamentos, é o que está entrando aqui, o que vai me despertar. Será que eu estou me preservando? Querido, se você só tenta lutar
no momento da queda, você já está em desvantagem, pois a batalha começa no gatilho, não começa no ato. Então peça o Espírito Santo para te dar percepção. Se você precisa da ajuda de um profissional, peça, se renda à orientação profissional para que esse te ajude. Eu citei ontem a descobrir qual é a razão por que você está buscando esse vício e agora quais são os gatilhos que te levam a essa atitude errada. O vício envolve 3 níveis, e a gente não pode esquecer. Primeiro, físico, o corpo se acostuma. Segundo, emocional, vira resposta automática. E terceiro, afeta a espiritualidade. E aqui é olhar para a gente de forma holística, né? Como um todo. E é assim, nós somos afetados espiritualmente. Espiritualmente, a gente tem que olhar o tema do vício também a partir do conflito entre o bem e o mal. A gente tem que olhar a partir das nossas emoções, de como o nosso cérebro vai fazendo o caminho. E aqui entra também o cérebro, eu posso olhar fisicamente, porque eu sou afetado como um todo. Quanto mais o ciclo se repete, mais forte ele fica. Mas há um ponto importante. E eu quero terminar com isso. Qualquer ciclo, ele pode ser interrompido. Ele pode. Ele pode ser interrompido no gatilho, evitando situações, no pensamento, confrontando a mentira, na decisão, escolhendo diferente, e no pós-queda, não alimentando a culpa destrutiva, porque o Senhor nos perdoa. Tenha percepção. O ciclo pode ser interrompido. Se você se identificou com esse ciclo, não significa que você está sem saída. Significa que agora você consegue enxergar e você consegue ter uma percepção do que fazer e enxergar. Enxergar muda tudo. Pode doer, mas agora você sabe que caminho você vai. O que antes era automático, agora pode ser confrontado. E o texto de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz: e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está falando aqui que as lutas que ele tem na vida, as armas que ele tem contra as lutas da carne, são armas espirituais, e ele leva todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Se renda, se renda. Eu quero orar para que o Senhor te dê forças, para que o Senhor nos dê forças, para a gente evitar esses caminhos, esses gatilhos, mas se a gente cair, que a gente tenha certeza de que o Senhor nos liberta, porque se o nosso coração nos acusar, o Senhor é maior do que o nosso coração. Pai do céu, se tem alguém me assistindo nesse momento e identificou em que momento ele está cedendo ao vício, está seguindo esse ciclo, por favor, que o Senhor dê forças para ele vencer. Eu clamo por isso, meu Deus. Se ele caiu, que ele tenha certeza que o Senhor vai erguê-lo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família. Fica com a gente, vem aí a nossa semana especial Livre do Vício com Dilene Ebinger. E nós nos vemos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.